Porque estou recebendo hoje aqui no estúdio, conforme já foi anunciado, você viu aí nas redes sociais, ficou até bonitão ali, né? Botaram a minha foto, aí foi bonito mesmo, né? Aí ficou top. Dr. João Bastos, né? Tá aqui comigo para a gente conversar, ele é psicólogo. Já esteve aqui em outra ocasião para a gente bater um papo aqui de um tema. Deixa eu só mostrar ele aqui. Isso, ele aí, ó. Aparecendo. Né? Da outra vez já estava assim também, aparecendo, você vê aqui? Lembra disso? Não. Tava, Paulino? Você lembra disso ou não? Eu acho que tava. Já estava, né? Mas não, você não se ligou muito, né? Agora você está vendo. Pronto. Professor João Bastos aqui comigo para a gente bater um papo. Eu me lembro que você disse, não, me chama de professor. Professor João Bastos. Aí o Sombra disse, realmente, professor João Bastos. Bom, mas o papo que a gente vai bater hoje aqui é quando os filhos começam a mudar, como conversar e entender. Conversar, né? Já é uma dica, né? Já é uma dica no próprio tema. Bom, então vamos lá, vamos bater esse papo aí. Você hoje está aqui, o quadro, ele normalmente é apresentado pelo biomédico Dr. Rafael Toledo. Quando ele precisa se ausentar por um motivo ou por outro, ele encaminha alguém de sua extrema confiança para a gente bater um papo aqui. E o professor João Bastos é uma dessas pessoas que está aqui para a gente conversar. Vou dividir aqui uma tela contigo, deixa eu só procurar aqui quem come farinha e assovia ao mesmo tempo, né? Que maravilha, né? Ô, Jota Silva, estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a você, agradecer ao seu público, não é que sempre participa muito, né? Eu acho bem bacana quando eu venho aqui que eles falam, perguntam, não é? Trazem dão opinião, né? Dão opinião, eu acho isso muito, muito bom. Quero agradecer ao Dr. Rafael, né, que faz um trabalho maravilhoso de saúde, né? Eu acho que é tão importante isso. E a gente pensa às vezes em saúde na parte física, né? E é o que ele faz, né? E eu também trabalho com saúde, mas na parte mental. Que para mim, manter o equilíbrio da máquina, né? Para que ela não colapse, senão você vai realmente morrer com um corpo saudável. Verdade. E quando a cabeça não pensa, é o corpo que padece, né? E quando você está doente, todo mundo vê. Todo mundo vê, exato. Sabe? Então você está doente ali, você quebra uma perna, faz alguma coisa, todo mundo está olhando, todo mundo corre. Mas às vezes a saúde mental é uma dificuldade, porque nem sempre as pessoas vê. Às vezes você está com uma pessoa, está na sua frente, você olha para a pessoa e fala, nossa, está tudo bem, ela está rindo, ela está ali feliz. E às vezes é só uma fuga dela, né? Às vezes é uma fuga, depois você vê, aí você sabe que aquela pessoa se suicidou, que aquela pessoa aconteceu algo, você fala, nossa, mas não é possível. Ela surtou, né? Surtou de uma hora para outra, não é de uma hora para outra, né? Ali já tem alguma coisa que vinha acontecendo, né? Surtar, você já viu alguma pessoa em surto? Eu vejo o Pauliano direto. Não, mas o surto que as pessoas dizem é exatamente a partir do momento que você passa a não compreender mais a ação da pessoa, né? Surtou. Ou é só você que não consegue entender, pode ser só isso. Né? Às vezes você diz, não, fulano é doido, ou você que não consegue entender a pessoa. E às vezes o surtar da pessoa é justamente o momento que ela expressa o que ela não suporta mais. A pessoa às vezes tem um surto de raiva. De raiva, isso estoura, né? Fulano estourou. Você sai de uma certa caixinha, né? Que você tá ali, tá preso. E às vezes, até quem já surtou, eu acho que é o surto direto aqui. Mas a pessoal que diz que tem essa sensação, né, de alívio. Você descarrega, né? Ali dá uma certa aliviada, só que às vezes você alivia um lado e cria uma tensão de outro lado, né? Bom, mas falando de filhos, falando de a gente entenda filhos menores de idade, né, adolescentes, que costumam ser mais complicados porque vivem um dilema, né? O adolescente está sempre num dilema. Adolescente normalmente vive de graça na casa dos outros, né? Tem um dom especial de arrumar problema e na cabeça dele pode tudo. Não deveria, mas pode, né? E vive nessa confusão, às vezes até existencial. Isso já era há muito tempo.
Só que agora nós estamos vivendo um momento diferente. O momento dessa tecnologia, né, de uso exacerbado mesmo. A gente vive num momento em que tudo se sabe, né? As crianças sabem de tudo. Antigamente aquela missão ficava para os pais falar na puberdade, aquela coisa. Já está na internet, as crianças estão sabendo de tudo hoje. Então assim, você que é pai, você que é mãe, você fica numa situação mais delicada, né? E tem gente que já abriu mão mesmo. Diz, ó, deixa para a internet, deixa para o professor, deixa para outra pessoa. Esse problema já não é mais meu. Se sente aliviado até, né? Então, quando os filhos começam a mudar? Eu falei aqui que antes era na adolescência, né? Você, adolescente, meninão, você estava no controle. Tava tudo resolvido, né? Estátua, tá tudo quietinho. Aí começava a ficar meio rapazinho, nascia um fiapo de cabelo no queixo, aí dizia, não, agora eu sou homem, sou sujeito homem, né? No caso da mulher, estou me impondo moça, então sou dona da minha própria vida. E aí era muito claro, né? A gente tinha um período, tinha uma folga, dizia, ó, daqui a 10 anos eu vou começar a me preocupar. Hoje não. Logo cedo as mudanças são constantes, né? Isso a gente poderia comemorar, que isso é muito bom. Que mudem, que seja positivo. Mas, enfim, como é que faz? Primeiro você já me disse aqui, conversar, né? Para conversar. Mas, enfim, como é que isso deve ser feito? Como é que os pais devem, levando em conta a situação de hoje, ficar atentos e como observar essas mudanças? Claro. Primeiro, você falou coisas muito importantes aí. A gente fala do que era. Não é? Então, você está falando do que era, você está falando de uma época, de uma fase onde, primeiro, que os filhos, os pais, eles eram obedecidos, né? Que então, não é tão longe aí, era um dia desse aí, né? Um dia desse, mas como tudo muda muito rápido. Muito né? rápido, Então a gente tem que olhar para isso. Então a gente está falando de uma época em que os pais eram obedecidos, eram respeitados, existiam valores. Existiam valores religiosos, existia uma série de coisas. As decisões dos filhos, normalmente, qual era a decisão que o filho tinha que tomar? Né? Ele tinha que ir bem na escola, ele tinha que escolher uma profissão, ele tinha que decidir algumas coisas ali. Né? Ajudar em casa? Né? Ajudar em casa. E essas coisas. Né? Hoje, então, a gente tem uma mudança. Hoje os filhos têm que escolher até mesmo qual é a opção sexual deles. Pois é. Então, sabe? Diga aí. Você entende, quer dizer, a complexidade hoje da sociedade é tão grande que uma coisa que era certo, não é? Que existia como certo, hoje não tem nem essa certeza. Você tem que encarar mudanças muito grandes sociais. Outras coisas, você falou bem, não tinha tanto acesso à informação. Os pais tinham que fazer, mesmo que eles não soubessem bem. Mas eles controlavam, mas eles tinham ali, alguns não falavam nada, eles deixavam mesmo para a escola, sabe? E hoje nós temos a internet, nós temos aí as ferramentas, né, digitais, mas uma coisa, a internet não é um bom professor, sabe? Porque ali qualquer pessoa escreve o que quer. Então você não tem uma fonte confiável. Então a internet não é uma fonte confiável para educar filho. Tem uma margem grande de erro, né? Não, tem uma grande. Tem sim, porque pode ser até que se você conseguir filtrar isso, se os pais conseguem filtrar o que chega para os filhos, e muitos pais nem sabem que dá para você filtrar. Por exemplo, você pode não dar acesso para os seus filhos para muita área da internet que é perigosa. Isso. Porque hoje você vê. Tem inclusive os pedófilos que conseguem encontrar uma criança, em poucos segundos eles encontram crianças, sabe? Então deixar para a internet é perigoso. Então por isso me preocupou muito, e eu como psicólogo tenho essa grande preocupação de trazer um pouco de informação, porque os filhos ainda precisam dos pais. E aí você deixa ele imerso, né, nesse mundão. Antes você dizia, tá no mundo. O mundo era uma cidade, né? Um povoado, um sítio que você conhece as pessoas. E no mundão de hoje é você largar no mundo mesmo, literalmente, o mundo inteiro, né?
é o que a internet permite, o alcance, né? Que é uma rede de computadores. E esses filhos se tornaram mais rebeldes por entenderem que são donos de certas verdades, né? De discutir com os próprios pais, né? E principalmente por esse acesso, porque, veja só, antes a gente teve o surgimento recente da inteligência artificial disponibilizada para todo mundo, né? Aí, como se não bastasse, ela agora está no WhatsApp, né? Você tem ali uma IA no WhatsApp, você pode perguntar qualquer coisa e ela vai te responder, baseado nos conhecimentos que ela tem a partir da internet. Aí você, de repente, vai perguntar uma coisa da vida. A IA não viveu essa coisa da vida, essas coisas que só o humano consegue ter, né, doutor? Que só conseguem vivenciar afetos, né, sentimentos, coisas da alma. E aí, os filhos começam a não querer mais conversa. Você percebe que a conversa agora é pouca. E os pais estão virando reféns dessa situação. Alguns usam uma desculpa. É o conselho tutelar. O conselho tutelar não me deixa criar meus filhos. Ou simplesmente transfere a responsabilidade para os professores nas escolas. Diz, é sua responsabilidade, porque o filho passa a maior parte do tempo na escola, né? Enfim, estas pessoas certamente, algumas já devem ter procurado conversar, né, com ajuda profissional para entender psicologicamente como melhorar essa situação, porque chega um ponto que você diz, vou perder o controle total, né? E qual é a primeira coisa que tem que ser conversada? Porque dá para ver que o adolescente é um problema, mas existe um outro problema, existe um pai ali sem autoridade, né? Tá certo. Vamos pensar que é um modo de ver, né? O adolescente não é um problema, tá? Para a minha visão. O adolescente em si não é um problema. Sim. Ele faz parte de um contexto social. Nós estamos falando de contexto social. Por exemplo, a gente não pode falar que o que nós estamos fazendo aqui vale para qualquer classe social. Não é? A gente tem que pensar para qual classe social, para quem a gente está falando. Porque, por exemplo, né, nós estamos aqui, nós estamos próximos, né, nós estamos no sertão. Né? Tem pessoas que vivem no sertão, que não têm tanto acesso, os pais. Mas os filhos passam a ter celulares, os filhos vão para a escola. Os filhos, às vezes, têm mais acesso do que os pais. Os pais, às vezes, nunca tiveram esse acesso. Às vezes, eles estão preocupados em quê? Né? No dia a dia, em trazer, né, o alimento, em cuidar. Né? Eu conheço aqui um pouco, né? Então, eu nasci em São Paulo, vivi em São Paulo 50 anos, né? É um contexto totalmente diferente. E eu estou bem... O que me traz, na verdade, é como eu vejo o contexto daqui, principalmente, sabe? Onde, muitas vezes, esses filhos começam a ter acessos que os pais não têm. E como é que você vai discutir algo que você não tem acesso? Isso coloca uma argumentação muito forte para os filhos, porque eles começam a falar daquilo que eles aprendem, daquilo que eles ouvem. E eles vão trazer para os pais problemas que esses pais nem sempre vão conseguir solucionar. Uma das coisas que eu acho, os principais desafios, até coloquei alguma coisa aqui, os filhos estão procurando o quê? Por que eles são problemas? Porque eles ainda não têm uma identidade completamente formada, tá? Quando a gente chega na adolescência, ele está formando a identidade, ele está procurando descobrir quem ele quer ter autonomia, só que ele ainda é dependente, né? Ele é dependente dos pais, e ele de repente quer uma autonomia. O que se mostra à frente dele, por exemplo? A gente vê, de repente ele pensa, eu vou para uma faculdade. Será que uma faculdade é algo? Eu me preocupo um pouco, porque eu acho que poucas pessoas pensam na faculdade. O que eu vejo muito, por exemplo, as pessoas falando, eu vou para o trecho. Não é verdade? Então são perspectivas de vida. Para onde que nós vamos? Onde que eu posso trazer mais resultado? Então o adolescente ele está procurando às vezes um caminho. E nesse caminho ele tem as informações da internet, mas eles têm as companhias também que podem às vezes não ser tão boas. Não é? Hoje a gente tem o jogo, que é algo perigoso. Existe muito perigo na internet, sabe? Mas João, você é contra a internet? Não, eu não estou falando que eu sou contra, não. Mas os pais, né, precisam entrar um pouco nesse mundo dos filhos.
os pais, eles precisam começar a tentar entender um pouco o mundo dos filhos, ao invés de bater de frente, às vezes, sabe? E aí, muitas vezes que eu oriento o pai, tentando mostrar para o pai que aquele filho, ele está com toda essa informação, ele está com todo esse acesso, mas ele está buscando um caminho, ele está buscando alguma coisa na vida dele, ele precisa ter várias escolhas, sabe? Por que ele está estudando, o que ele está realmente querendo da vida dele. E aí começa a questão de conversar com os filhos, porque os grandes problemas, às vezes, é que ele não consegue também conversar com os pais. Sabe, porque às vezes os pais não sabem nem conversar, às vezes têm dificuldade. Então, uma frequência diferente. Uma frequência diferente, às vezes as histórias são diferentes, os pais foram criados, por exemplo, você falou, não é tão longe que nós vivíamos uma outra sociedade. Então, muitos dos pais foram criados em um ambiente totalmente diferente. Eles não conseguem repetir a mesma criação que os pais fizeram. Então falou, poxa, nossos pais criaram a gente bem, cada um tem sua profissão, né? Fez isso, e pensam que estão errando, né? Aí eles chegam com os filhos e os filhos não estão dispostos a aceitar o controle, não estão mais sendo obrigados a respeitar os pais, não tem os valores, tão claros hoje, porque até a religião hoje, antes a religião era um valor importante na família. Hoje os filhos às vezes não querem mais saber de religião. Então porque eles têm muita informação, tem muito contraponto, né? Muita gente que fala coisas diferentes. Então o que esse jovem, né? Vamos pensar um pouco qual o problema que esse jovem hoje encontra ele mesmo. Às vezes ele quer dizer algo com os pais e ele não consegue dizer. Às vezes ele está sofrendo, ele está com uma dificuldade e ele não consegue uma escuta, porque às vezes os pais aprenderam que só repreendendo, sabe? Ou falando, não é comigo, eu não tenho como fazer isso. A gente precisa ajudar os pais. Sabe? Então, hoje eu acho que um trabalho, por exemplo, quando um pai me procura às vezes, falando do filho, que ele quer, olha, João, cuida do meu filho, eu falo, vamos fazer umas sessões com você antes? E às vezes, quando a gente começa a fazer com os pais, começa a conversar com os pais, eles começam a entender o mundo um pouco dos filhos, eles mesmo começam a mudar um pouco a própria relação deles. Porque fica complicado quando a gente passa a desconhecer, né? Aí fica estranho, se ele não conhece, é estranho. Nós vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente continua conversando. Estou recebendo aqui no programa o professor, psicólogo, né? João Bastos, tá? A gente continua conversando daqui a pouquinho sobre esse tema. Professor João Bastos, né? A gente está batendo um papo aqui sobre esse tema de hoje, né? Que trata de comportamento, na verdade, né? É um comportamento de pais e filhos, né? Então, a gente viu aí na nossa conversa que os pais, eles estão com uma missão maior, né, na função de ser pai e ser mãe, porque não é escolha, né, também. Você vai lá e diz, não, hoje eu não quero ser pai, hoje eu não vou ser pai, não vou ser mãe. Você vai precisar ser, e hoje você precisa ser mais, né? Porque antes você tinha o quê? Desculpa, o pai que viajava ia pro sul cortar cana, ficava meses fora. A mãe, que tinha mais filhos naquela época, ficava com aquele rebanho de filhos e dava conta, né? Chegava, o pai à distância chegava e os filhos estavam criados, né, pela mãe com todas as dificuldades daquela época. Aí hoje o que foi que aconteceu? Diminuiu a quantidade de filhos por famílias, mas aumentaram aquelas responsabilidades que já eram suficientes para aquele período, ficaram mais complicadas e aumentadas, né? Então esses pais estão enfrentando essas dificuldades aí. Aí eu te pergunto, porque a gente estava falando aqui que nós estamos direcionando para públicos. E o nosso público maior aqui é um público de pessoas que não figuram no quadro daquelas que têm muitas condições financeiras, né? Então a gente está falando aqui para algumas pessoas e muitas pessoas que gostariam de passar num psicólogo, por exemplo, mas será que eu posso? Isso é coisa de rico?
Eu acho que eu não tenho direito nem de ter um problema desse daí. Tem gente que acha isso. Isso é mito, né? É verdade, é mito porque o psicólogo ele foi constituído como uma profissão, e é uma profissão nova. Tá? A gente não tem tanto tempo assim como profissão. E é interessante que muitas pessoas acham que tem que ter um problema psicológico para ir no psicólogo. Eu preciso ter um problema psicológico, eu preciso ter um problema grave, eu preciso estar com uma depressão, ou eu preciso estar ficando louco. E não é isso. Por exemplo, na criação dos filhos, o psicólogo ele pode ser muito importante. Porque como mudou muito a sociedade, e nós temos hoje dificuldades que antes não existiam, é importante aprender, por exemplo, como eu converso com meu filho. E foi esse o tema que eu falei, porque muitas pessoas falam, eu não consigo conversar com meu filho, porque ele nunca está disponível, ele sempre está no celular, ou ele se atranca no quarto, ou um monte de coisas. E não existe conversa, não existe diálogo, porque ele não está disponível para mim. Então, olha só. Então, eu preciso, como psicólogo, ajudar essa mãe ou esse pai a se aproximar, conseguir entender o mundo do filho, conseguir entender esse filho, para que ele possa ajudá-lo. Porque, normalmente, a gente pensa que o filho é o problema. Mas não, o filho não é o problema, sabe? O filho é aquela pessoa que você ama, sabe? É aquela criança que você desejou. O filho é aquele ser que você trouxe para o mundo e que às vezes foi o seu sonho, sabe? Poxa, ter um filho. E agora ele vai crescendo e parece que você vai perdendo o contato com ele. Não é mais o meu bebê. Não é mais o meu bebê, vai perdendo o domínio. Algumas pessoas querem continuar dominando como se ele sempre fosse criança. E outras pessoas não conseguem mais. Parece que tem uma barreira e as conversas não são as mesmas. O filho está num outro mundo que você não conhece. A gente não consegue entender os problemas que ele está vivendo. Às vezes as questões emocionais dele aqui, você não está entendendo. E ele pode começar a mudar o comportamento. Por isso que eu falei, quando o seu filho começa a mudar o comportamento dele, por exemplo, ele é extrovertido e ele se fecha, ele passa a ter momentos, às vezes, de isolamento, que ele não estava tão isolado. Ele começa, às vezes, a mudar, sabe? Até a aparência física, começa a não se cuidar muito. Você precisa estar atento a isso. Então, os pais precisam começar a entender esse momento, porque aí a gente precisa dar um jeito de estabelecer uma conversa. A gente precisa começar a tentar entender o que está acontecendo com o meu filho. Porque às vezes aquele filho muito bacana que você tinha antes está fazendo coisas que você não entende mais. Ele arruma uma companhia esquisita, de repente faz alguma contravenção, alguma coisa que não estava sendo esperada. E nós deveríamos entender mais sobre filhos, porque todos nós somos filhos, nem todos os filhos são pais, né? Exato. Só que essa mudança foi muito rápida, conforme você citou mais no início. Isso. A gente... e o tempo, né? Talvez porque nós estamos mais desapercebidos, né? Parece passar mais rapidamente. Então você tem uma criança em casa e de repente você está com um rapaz. Isso. E você não percebeu isso, você não viu muito bem isso acontecer. E esses rapazes às vezes crescem com essas mágoas, né? Eu não tive um pai presente, eu não tive a mãe presente, ou subdivisões dentro de casa. Por exemplo, na hora de dar bronca é papai, na hora de dar carinho, amor é mamãe, na hora de compreender. Né? E muitos fazem isso há muito tempo, inclusive, né? Chega, se seu pai ficar sabendo que você fez isso, né? E às vezes, se sua mãe fica sabendo que você fez isso, e havia uma outra coisa assim, digamos, mais normalizada na época, né? A mãe educa as filhas, o pai educa os filhos, Sim. Né? Os homens. Então, são coisas que precisam ser pensadas como mudou. As coisas estão diferentes. E para essas situações diferentes, exige que você haja também diferentemente, não é isso, professor? Sim, exige. Se a gente começa a pensar nisso, uma coisa talvez interessante por exemplo, na constituição do cérebro, vamos pensar na parte do cérebro mesmo.
Tem até uma determinada idade, uns 9 anos mais ou menos, que a criança ela não sabe ainda tomar decisões. Ela precisa que alguém tome decisões por ela. Então, normalmente, aí é uma fase importante para os pais, onde a mãe também é importante, que ela tome as decisões. O filho vai perguntar tudo, sabe? Então, ele não sabe, ele não entende ainda como toma decisões. Quando ele tem acesso a muitas informações, às vezes ele vai pegar aquilo que ele está ouvindo e vai ser o conselheiro, ao invés do pai ou da mãe. Tá? Então, ele vai tomar decisões baseadas naquilo, mas ele não sabe julgar muito bem o que é certo e errado, o que é bom e mal, ele ainda está aprendendo, o cérebro dele não está pronto para isso. Aí ele começa a evoluir, e com o tempo, tá? Ele vai evoluir isso, mas até mesmo é interessante que o nosso cérebro ele deve estar totalmente pronto, completo, aos 29 anos. Olha só. Então demora um pouco, né? Coisa, hein? Mas ele tem várias evoluções, tá? Mas tem coisas que você nem acredita, né? Teve um caso numa cidade aqui próxima de uma adolescente que mora na zona rural. E esta pessoa, normalmente que mora na zona rural, ela é mais regrada, né? Os pais ficam mais na cola para os afazeres em casa, para ir para a roça, não sei o quê. Tem um contato social pequeno, né, com outras pessoas ali da comunidade. Então vai para a escola, aí vê um mundo, isso aqui eu não tenho. Tem filhos, aliás, que adoram ir para a escola por isso, né? Estou saindo da uma rotina que eu tenho todo dia, estou indo para uma coisa diferente. E esta pessoa foi para a escola, aí rolou uma festinha, né, o aniversário de alguém, aí vamos beber, eu não bebo, mas vamos beber para ver, né, como é que é isso. Vamos ficar bebo, né? Aí ficaram bêbadas, né? E depois que ficaram bêbadas, aí ficaram sóbrias suficiente, bêbadas, para pensar nos pais. E agora? Como é que não explicar que tô bêbada? Aí arrumou um jeito. Chegou em casa, chorou bastante e disse que tinha sido sequestrada. Olha a cabeça da pessoa, né? Sim. Tinha sido sequestrada. Naquele momento, ela não pensou que isso ia virar caso de polícia, que a polícia iria investigar, né? Isso só para ilustrar um pouco que uma pessoa mais madura, mais adulta, não iria pensar um negócio desse. Quer dizer, iria pensar em tudo isso, né? Aí foram investigar, foram apurar direitinho, mas olha a história. Ela disse que estava vindo da escola, a pé, para o ponto do carro. Um homem numa moto, 2 homens numa moto, passaram e a levaram. No meio da moto, deitada. E a gente imaginando essa cena, como é que isso passa? Meio-dia e pouco, numa rua e ninguém percebe, né? Claro. E que largaram ela em algum lugar. Enfim, quando a polícia começou a investigar, aí descobriu. Aí, de repente, chamou os pais na delegacia. Sim. Vem aqui, chama ela também, não sei o quê. Aí os pais já descobriram, aí disse, eu vou deixar sua filha contar. Deixe sua filha contar para você. E ele disse, a gente já sabe, só conte para os seus pais. Sim. Então o policial deu a oportunidade da própria filha contar, ela ficou meio com medo, mas estava na frente da polícia, né? Aí contou, revelou, disse que ficou com medo, tal. Aí o pai, o que foi que ele fez? Ele contou a primeira vez que ele ficou bêbado também. Ele disse, Sofia, a mesma coisa, minha filha. Eu escondi do meu pai também. Resultado, ficou tudo bem, né? Aparentemente ficou tudo bem. A história terminou dessa forma aí. E isso ilustra como os filhos são criados. No caso dessa moça, ela não queria desapontar. Sim. Nem o pai, nem a mãe, conforme a criação que teve, né? Perfeito. E acabou que isso virou um caso grande, né? Isso foi uma grande repercussão na época. E talvez isso tenha deixado um aprendizado grande para os pais, para ela, né? Para todo mundo. E isso serve para a gente trazer aqui para dentro do nosso tema exatamente para você não desistir dos seus filhos, né? Compreender que existe margem para erro, inclusive seu também, né? Mas uma coisa você não pode abrir mão, é das suas responsabilidades, né? Como pai, como seja o genitor ou não, né? Sim. Mas que você tem essa responsabilidade, assuma, jamais coloque para outra pessoa aquilo que é seu. E não deixe que ninguém, por mais próximo que seja, interfira nisso.
E eu falo nisso, doutor João, baseado num tempo que eu vivi, em que os avós se intrometiam bastante na criação dos filhos. Né? O avô ia lá, meu filho, como é que você cria um menino desse jeito? Sim. Como é que você cria uma menina desse jeito? Né? E isso acabava interferindo, né? Então, essa não era a responsabilidade da avó. Né? A responsabilidade de criar é do pai, é a família dele. E isso tem que ser levado em conta. E certamente as pessoas que eu falei aqui que não têm condições entendam o seguinte, que é preciso que você crie essas condições, porque se não tem, se você não tem condições de ir num particular, no setor privado, existe no público. Claro. No serviço público, né? Agora, o que precisa tirar são os estereótipos de que quem só procura um psiquiatra, um psicólogo, é quem está doido. Né? Se fosse por isso, ela deveria viver só no psiquiatra. Porque eu me acho doido, eu me acho anormal e eu não acho nada demais nisso. De forma nenhuma. O medo, né? A gente, o medo. Às vezes o medo faz coisas absurdas, sabe? A gente olha um caso desse, da moça que você falou, né? O que aconteceu, né? O medo dela criou uma história, uma fantasia e envolveu aquela fantasia com todo mundo. Uhum. Mas o jovem, normalmente, ele cria essas fantasias, sabe? Às vezes maiores ou menores, e acaba vivendo um pouco isso. Quando o pai conversou com ela pôde entrar um pouco no mundo desse pai. Quando ele disse o que? Ele contou a história dele. Eu já passei por algo assim, então isso é importante. Mas eu vou dizer algumas coisas que talvez eu até apontei aqui que sejam importantes. A gente precisa aproveitar os poucos momentos que tem. Então você que está me ouvindo, sabe? Você que tem filho aí, eu sei que de repente está passando uma dificuldade, você está vivendo aí um desafio com seu filho e pensa, pô, não sei mais o que fazer. A gente recebeu uma mãe aqui, desculpe interrompê-lo, que disse assim, eu não aguento mais. Isso. A gente recebeu uma mãe aqui que ela veio, procurou exatamente um policial que estava por aqui. Ela disse, eu vim aqui me entregar. Sim. Porque eu vou ter que responder por eles. Então eu já estou me entregando, eu não aguento, eu não tenho condições, eu não dou conta. Isso mesmo. Diga aí. É difícil, não é? É muito difícil. E aí o que eu falo, sabe? O quanto antes a gente precisa observar e começar a colocar algumas regras, porque nós estamos num mundo muito sem regras. Então, por exemplo, quando a criança é pequena, né, sei lá, você tem alguma idade, ali é onde você tem a capacidade, por exemplo, até os 9 anos mesmo, onde você começa a colocar algumas regras que a criança vai seguir depois. Se você deixar passar esse momento, depois você vai ter que lidar com uma criança sem regras. Então tem que ter algumas regras na família. A gente precisa fazer isso. Aproveitar, por exemplo, alguns momentos de conexão. Por exemplo, nas refeições, às vezes. Sabe? Eu vejo muito hoje, a criança vai com celular para a refeição. Se coloca uma regra, ó, na hora de comer não tem celular. Tá? Para todo mundo, tem que dar o exemplo também. Tem que dar o exemplo, porque às vezes os pais estão fazendo o que eles estão pregando para não ser feito. Então aquilo tem que ser um momento de conexão. É justamente o momento que todos podem sentar. Sabe, um hábito que tinha antes da gente sentar junto com os pais, né? E que hoje, muitas vezes, cada um está para um canto e cada um sozinho. Então esses momentos são momentos de conexão. Mas os pais precisam aprender uma coisa, a segunda parte, se é criar os momentos, é aprender a escutar. Porque muitas vezes o pai não consegue escutar o filho. O filho começa a falar alguma coisa que para ele não aceita, e ali ele começa a dar bronca, ali ele começa a criticar, ali ele fala que não pode fazer, etc. E eu digo para os pais, escute tudo que ele está falando. Sabe? Aprender realmente a escutar. Às vezes os pais estão assim, eu não sei falar com meu filho. Ok, ótimo que você não sabe falar. Mas você sabe ouvir? Então a gente precisa aprender a ouvir. Os pais precisam começar a aprender a ouvir um pouco. Sabe? E na medida que escuta, sem crítica, sabe? Porque o filho vai fazer lá fora, às vezes, o que ele quer fazer. Né? Mas se os pais aprenderem a escutar um pouco, e praticar um pouco isso, escuta, deixa ele falar, às vezes respira fundo, sabe? Quando aquilo não está te agradando, quando você não aceita aquilo, porque normalmente nós não conseguimos escutar. E depois a gente fala, meu filho não fala comigo, mas também a gente não escuta. Depois que você escutou, pensar um pouco sobre aquilo que ele está falando,
E não é pensar em termos de certo e errado, bom e mal. É parar um pouco e pensar, espera um pouco, como é isso para ele? O que está incomodando ele? Sabe? Como é que eu posso entrar no mundo desse filho? Sabe? Começar a entender esse mundo novo que o pai às vezes ainda não conhece. De repente, se o filho está num game, etc., quem é o pai que às vezes, pega e rejeita totalmente? Mas de repente pegar o celular, filho, me mostra aqui como é que funciona isso. Até por quê? Porque aí você começa a entender um pouco o mundo dele. E às vezes seu filho pode estar ali olhando pornografia e você nem sabe. Né? Às vezes o filho está fazendo alguma coisa que está arriscando ali a vida dele e talvez até a sua. Depois que o filho faz tudo isso e você deixa, você não participa, você não escuta, chega um momento em que acontece isso. Você fala, não aguento mais, vou procurar alguém, aí vou procurar a polícia, vou procurar alguém porque eu não suporto, eu não aguento mais. Mas o que aconteceu antes de chegar a esse ponto? Não é? Aonde que você... Então, quem ainda está cuidando dos filhos, eu falo, poxa, presta atenção nisso, sabe? Dá uma oportunidade agora de você conhecer seu filho, porque essa idade vai passar. Tem muitos filhos criados por outros pais, né? E muito bem criados, diga-se de passagem, né? Pelo mundo. Pelo mundo. Agora, criados para o mundo. Então, é bom você assumir, como eu disse, as suas responsabilidades. Eu não estou nem falando de pensão alimentícia, né? Eu estou falando da sua responsabilidade como pai, que é uma dádiva, aliás. É uma função que acredita em você, quem tem é Deus, de ser o pai de todo mundo. E você tem o dom de ter um pouco disso que é divino, né? De ser um pouco pai. Então isso não abra a mão, tá, dessa sua responsabilidade, porque por menos que seja, nem que seja 1% que você seja pai, mas seja. Para depois a gente não ouvir o que a gente ouve bastante, a gente que tem contato direto com as pessoas, no seu caso também, principalmente, né? Mas a gente ouve muito, eu não gosto do meu pai, né? Tem gente que fala com muito carinho da mãe, esquece do pai, por quê? É culpa do pai? Às vezes é mesmo, né? Ele que esqueceu de marcar na vida daquela pessoa, de ter sido uma pessoa importante para ela, né? E outros têm o que nós chamamos de desrespeito, né? A pessoa obedece, segue toda a regra, mas não respeita nada. Porque é forçado, é truculento, né? E isso traz resultados visíveis, né? Você consegue ver o resultado que você quer ver. Sim. Né? Mas o resultado mesmo é uma catástrofe, né? Uma coisa, um abismo gigante na relação entre os dois que existe. Então, assim, são 12 horas e 7 minutos agora. Então, você que está aqui ouvindo, mais uma vez, você vai carregar aí, já está dentro de casa, né? Então, só saiba guardar bem esse acumulado de conhecimento que você teve hoje aqui, dado pelo profissional, a pessoa que está há muitos anos, né, ouvindo das pessoas a vida. Uma vida mais complicada, mais facilitada, né? Outra mais neutra, mas a vida. Então ouça, leve para dentro de casa. Se tiver qualquer dúvida e quer continuar esta conversa, procure um profissional, né? Qualquer psicólogo de nosso município que tenha, principalmente, né, trabalhado bastante com esse tipo de situação, e converse, né? Diga o que é que está acontecendo. Claro, quero até oferecer, tá? Você, né, que tá ouvindo, né, quem está aqui me ouvindo, e de repente você realmente está passando por um problema, se quiser mandar para mim uma informação, tá? Eu mando uma orientação,
Às vezes a pessoa não tem para quem procurar, sabe? Porque é importante a gente falar, poxa, procure, mas às vezes a pessoa não Eu vou procurar sabe. onde, né? Às vezes como? não tem. Mas qualquer coisa, manda, se for possível, dá o meu WhatsApp. Tá? Claro, eu pode tenho WhatsApp, passar aí. Aí a pessoa pode mandar e me perguntar, João, eu estou passando esse problema, no mínimo uma orientação, eu posso passar para a pessoa, não vou cobrar nada, tá? Só para poder, de alguma forma, contribuir um pouco com essas pessoas. No seu Instagram tá como lá? O meu Instagram é Prof Bastos. Prof Bastos. Isso. Pode procurar lá, Prof Bastos. Prof Bastos. Baixa um cidadão de óculos. Isso, sou eu mesmo. Né? Isso, usando barba, que tem gente que não ouve, que não vê, né? Tá só ouvindo. Né? Para quem tá só ouvindo, procure alguém que possa te fazer esse contato, não é isso? Isso. Através do WhatsApp, que é de Alagoas? É de Alagoas. É daqui mesmo. Pronto. Isso. WhatsApp, tem um da rádio só, mande pra gente que a gente compartilha. Pode ser? Sim? Pode ser também, perfeito. Pronto, a gente compartilha. Então manda um zap pra gente. Você está acostumado a ouvir aqui há 10 anos, não tem como esquecer, né? O zap Sim, daqui. Exato. Aí você mande que a gente compartilha. Ou se o doutor quiser, pode passar aí. Sim. O zap pro pessoal falar. Tá, o meu telefone, o que dá pra gente trabalhar melhor, né? É. É 82, não é? Sim. É 999 007. Já esqueci, já perdi o telefone. Já perdeu. Ai. 999-007-987. Pronto, É que pegou. o meu pessoal, se eu der, vai ficar... Não, aí você vai ter problema. Aí você vai ter que procurar um outro psicólogo. É outra pergunta, né? Psicólogo procura psicólogo também, né? Para buscar ajuda ou se autoajuda? Psicólogo procura outro psicólogo. É, né? Para quem trabalha com terapia, tem que ser terapeutizado. Se o psicólogo não procurar outro psicólogo, ele não é habilitado para clinicar, tá? Ele não vai poder atender outras pessoas, porque ele precisa estar terapeutizado. Então, é necessário sim, você tem que ter um psicólogo. Isso responde a pergunta de um monte de gente, você está sabendo, né? Que às vezes o pessoal diz, médico procura quem? Outro médico, pô. Outro né? médico. O dentista, dentista vai morrer com a dor de dente sem... Não tem como, né? Então você procura. Mas eu sou um cabeleireiro. Tem cabeleireiro que não sabe cortar o próprio cabelo. Perfeito. Ele sabe cortar o de todo mundo, menos o dele. Então ele procura outra pessoa para cortar o dele. Sim. Agora, eu conheço um bocado que corta o próprio cabelo. Sim. Então, assim, cada um é cada um, né? Eu acho que na parte de trás, não sei se fica bom, né? Não. Aí eles fazem, normalmente são estilosos, né? Tem um rabão aqui atrás, o cara, não, você não entende por que tem, porque ele não sabe cortar aquele lado, pô. Verdade. Deve ser é uma habilidade muito especial, né? Você cortar no espelho, porque é o contrário, meu. Você tá cortando ali uma coisa, é o contrário. Bom, é isso, doutor, eu quero agradecer essa nossa conversa aqui. Tá? As pessoas que estão nos ouvindo, porque quando a gente traz aqui um assunto de safadeza, todo mundo aparece para conversar, para fazer uma pergunta, porque a safadeza é atraente. Sim. Agora, quando a gente vem com o assunto de psicológico, desculpa, aí, sabe o que é que acontece? A gente vai olhar ali, as mensagens estão todas ali. Sabe como? Na baixa. Porque as pessoas fazem isso. Elas não querem que as outras fiquem sabendo que elas têm uma questão psicológica. Perfeito. E eu super entendo isso. Né? A pessoa manda aqui, tem como você buscar uma resposta para mim sobre isso? Eu disse, com certeza eu vou buscar. Né? E então, por isso que eu estou te dizendo, não ache estranho que a gente vê ali, tem uns comentários que eu peço para a produção não trazer, segura. Claro, com certeza. E a gente manda no PV. E às vezes o pessoal vem, se expõe, né? Diz, tal, aí conta uma situação e a gente ajuda mais não expondo, né? Claro, mas você já fez uma coisa importante, J. Silva, porque às vezes a pessoa nunca pôde expor isso. O fato dela conseguir, às vezes, colocar, já é um trabalho terapêutico. Uhum. O nosso trabalho, na verdade, é trazer a informação. Sabe? Às vezes, uma coisa que a gente fala aqui pode mudar, às vezes, um problema que está havendo na família. Às vezes a pessoa pode falar, poxa, tem um caminho. Eu posso pensar nisso. Né? Até vou falar para os pais que uma coisa importante, os pais pensam que os filhos não gostam deles. Como psicólogo, eu posso afirmar justamente o contrário. As pessoas não têm problema porque não gostam dos pais.
As pessoas que me procuram, que têm problemas realmente, é porque sentem falta do amor dos pais. Sabe, o meu trabalho às vezes é mostrar para a pessoa o quanto ela sentiu essa falta e tentar explicar para ela como esse pai soube amá-la. Porque os pais, eles amam os filhos, mas às vezes o jeito de amar os filhos é tentar proteger, ou é bater, ou é agredir. Não deixar ir para festa, não que deixar você quer ir. Exato, e é o modo de protegê-los. Mas muitos pais não sabem que às vezes o que o filho deseja mais do que tudo é um abraço, é ter um carinho, principalmente às vezes dos pais, porque às vezes a mãe ela já tem naturalmente o carinho, mas às vezes os pais, homens, né, são mais duros, são mais né? distantes, às vezes estão muito no mundo e nem sempre se lembram de chegar e olhar para o filho. Quando é filho homem, por exemplo, tem um momento que a mãe ela deveria, né, conseguir abrir mão do filho para o pai. Tá? Então, até um ponto, o filho precisa ser protegido. Então, a mãe é importante. Né? Então, naturalmente, como evolução dos seres, a mãe protege e garante a sobrevivência. A mãe que dá o alimento, a mãe que dá o calor, que dá o conforto, etc. A partir, por exemplo, de uns 12 anos de idade, o filho precisa aprender como ser homem. Certo? Então ali ele precisa da presença do pai, que o pai é que vai ensiná-lo as características e vai tirar ele da dependência. Hoje nós temos uma sociedade repleta de filhinhos da mamãe. Tem mesmo. Homens de 40, 50 anos que são dependentes da mãe, porque não tiveram um modelo masculino, não tiveram uma possibilidade de serem, de criarem uma identidade de homem, que eu digo, é de homem grande, sabe, de adulto. Eles ainda têm uma identidade infantil. E eles esperam que a sociedade faça todas as vontades deles. E aí isso é um dos problemas que acontece com os adolescentes. Às vezes eles acham que tudo tem que ser facilitado para eles. A mãe não quer que ele tenha nenhuma dificuldade, que ele passe por nenhuma dor. O pai às vezes também não quer, sabe? Eu pego para você, né? Não, deixa eu boto para você. Só a comida já está pronta, né? Só a roupa, ó, já tirei, já está passada, né? Então, muitas coisas que acomodam, né? Sim. Você fica ali acomodado, se for morar só, morre. E aí seria bom, às vezes, uma pessoa que eu conheci esses dias, nem foi um atendimento, foi uma conversa, estava assim, né? E ela perguntando sobre um neurologista para o filho dela, né? Ele estava falando, aí eu falei, sim, mas o que está acontecendo com ele? E no final eu disse para ela, falei, olha, vou dizer, o seu filho pode ser que precisa de um neurologista, mas pelo que você me disse aqui, o seu filho precisa que você deixe o pai cuidar dele agora. Você precisa encerrar isso, tá? Porque o seu filho não está conseguindo ter uma identidade como homem. Ele precisa do pai. Você precisa deixar. E era justamente uma questão, se ela me perguntou, o pai quer levar ele para trabalhar, e ele é muito novo. Eu falei, deixa o pai levar ele. Sabe, é uma hora que a mãe precisa abrir mão. Sim, sim. Obrigado pela vinda aqui hoje no nosso Correio Saúde. Voltamos na próxima quinta aqui com mais um convidado, ou com o Dr. Rafael, enfim. É isso aí. Obrigado pela vinda aqui. Jota Silva, eu que agradeço imensamente, tá? Vocês são top mesmo. Gosto muito desse programa, cara. Maravilhoso. Sinto em casa aqui. Valeu, obrigado. Obrigado a você pela companhia. Bom, gente, nós daqui a pouquinho vamos trazer para